Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e eu vou comentar no nosso vídeo de hoje uma reportagem produzida pela Gazeta News, segue aí na descrição do nosso vídeo, encaminhada pelo meu irmão, Dr. Persson Heck, mestre em Direito pela Universidade de Miami e me sugeriu esta reportagem para que a gente trabalhasse nos nossos vídeos. Maravilha, não é mesmo? Muito obrigado, Dr. Persson. Vamos lá. Contratação temporária via F1 ultrapassa números de H1B para estudante nos Estados Unidos. Linha fina. Estudantes estrangeiros geralmente usam autorização temporária de trabalho por meio do visto de estudante F1 até serem transferidos para um H1B. Maravilha. Senhores, quando a gente começa nessa área de imigração, ela é uma sopa de letrinhas, né? Na realidade, nós temos aí cerca de 187 tipos de vistos para os Estados Unidos e eles são divididos em letras para facilitar a vida da imigração, não a nossa, né? Porque é muita coisa para a gente saber de tudo, não é mesmo? Então vamos lá, o que diz esta reportagem de uma maneira bastante interessante? Então, basicamente, os estudantes que querem trabalhar nos Estados Unidos, ao invés de utilizarem o visto H1B, que é um visto temporário de trabalho, estão optando numa exceção normativa que é o F1, que é o visto de estudante e emprego. Muitas pessoas chamam o F1 de visto de estudante, mas ele é estudante e emprego, como diz a legislação que regulamenta esse visto. Então vamos lá, o que está acontecendo para a gente entender? Bom, a legislação americana prevê um visto temporário de trabalho chamado H1B. O H1B ele tem três categorias, o H1B, o H1B2 e o H1B3. Basicamente divididos na seguinte categoria. O H1 são profissionais que exigem uma habilitação especial, um curso de bacharel para se habilitar numa vaga. Então, por exemplo, um engenheiro, um fisioterapeuta especializado, um engenheiro especializado, um enfermeiro especializado, ou seja, uma vaga que exige um profissional que tem um nível de bacharel e este candidato, alienígena, este candidato que mora fora dos Estados Unidos, que não tem uma residência permanente nos Estados Unidos, ele se habilita a essa vaga. Tendo essa formação, exercendo essa função por um determinado tempo e sendo certificado para exercer essa função no estado que ele vai exercê-la. Então, por exemplo, se é em Nova York, ele tem que ter a habilitação para exercer em Nova York. Então, é um visto temporário de trabalho. Esse visto é bastante interessante porque ele é via de regra até 3 anos, mas ele pode ser estendido até 6 anos. Joia? Então é um visto que você pode permanecer nos Estados Unidos trabalhando temporariamente por até 6 anos. O H1B2 é para um profissional de uma linha de pesquisa específica do Departamento de Defesa e o H1B3 é para modelos de fashion, né? De passarela ou artigo, mas tudo tem requisitos para que você possa preencher. Mas o grande ponto desse visto é que ele é um visto complexo. Então você que é fisioterapeuta, você que é enfermeiro, são profissões, engenheiro, profissões que estão necessitando nos Estados Unidos e não há profissionais. Você abre os jornais americanos de vaga de emprego, tá todo dia vagas de emprego desses profissionais que não são preenchidos. Por quê? Porque não há profissionais para preencher essa vaga nos Estados Unidos. Então, esse que é o grande ponto desse visto. Porque, via de regra, a legislação americana tem que fomentar o trabalho para quem está nos Estados Unidos. Ou seja, cidadão americano, portador de green card ou quem tem work permit. Então, ele vai ter que trabalhar. Mas quando não acha, excepcionalmente se abre para o trabalhador alienígena.
O que acontece? Ele já é um visto que exige uma complexidade na análise. Com a administração do presidente Donald Trump, ele enrijeceu essa análise no âmbito administrativo. Então a imigração está sendo mais rigorosa para emitir esse visto. Então o que acontece? De uma maneira estratégica, muitos estudantes, ao invés de solicitarem o H1B, eles solicitam uma exceção do F1, porque o F1, via de regra, ele serve para estudo, tanto que ele é um visto muito amplo como estudante. Então, você pode ser um estudante universitário, um estudante acadêmico, um estudante de nível médio, nível fundamental. Você pode ser um estudante de idiomas, então você pode pedir para os Estados Unidos um visto para estudar inglês nos Estados Unidos. Agora, muito cuidado. O F1 permite que você estude numa escola particular. Não pode ser escola pública. Então muitas pessoas pensam que podem vir aos Estados Unidos com visto F1 para estudar inglês e colocar seus filhos numa escola pública americana, numa elementary, middle ou high school. Não pode. E é muito caro. Uma escola particular nos Estados Unidos, depende obviamente da escola, custa em torno de $30 mil por ano. Então tem que tomar muito cuidado nesse planejamento. Embora o visto F1 seja um visto bastante versátil, ele não permite que você trabalhe, essa é a regra, né? Você não pode trabalhar no primeiro ano. Só que cuidado, porque ele é um visto muito amplo, isso não serve para quem está, por exemplo, fazendo idiomas. No primeiro ano, ele permite que você trabalhe no campus, né? Lá da graduação, por exemplo, joia? Agora, a partir do primeiro ano, ele vai permitir algumas condições de emprego, na verdade 3. Treinamento prático curricular, daquilo que você estava estudando, treinamento prático ocupacional, pré ou pós-conclusão, e extensão prática de treinamento em ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, são essas 3 possibilidades. Mas é uma estratégia bastante interessante. Ao invés de você ir buscar um H1B num primeiro momento, que exige uma complexidade de análise maior e que a imigração tem sido mais rigorosa, alguns estudantes estão então optando pelo F1, faz essa entrada, porque o F1 permite que você inclusive vá aos Estados Unidos como turista, joia, B1, B2, e depois você migra para um visto de estudante F1. E aí você está lá fazendo um curso universitário e faz, por exemplo, entre aspas, um estágio na sua área de estudo. Até que você tenha uma boa oportunidade de trabalho que te dê, por exemplo, uma possibilidade de um H1B, que é o visto temporário de trabalho, ou até mesmo de um EB3, que é um visto permanente de trabalho, né? Que inclusive te permite um green card. Então essa reportagem da Gazeta News faz muito sentido, porque é uma estratégia migratória que as pessoas estão utilizando em virtude do enrijecimento da análise feita pela imigração. Tranquilo, senhores? Fácil, médio, difícil? Facílimo, não é mesmo? Senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais.